Fala galera, vamos então começar mais uma lição, estudar mais um profeta e hoje é a vez de Miqueias. Miqueias profetizou tanto para Israel quanto para Judá. E aqui em Miqueias 1:1 a gente pode ver, quais foram os reis da época dele. Palavras do Senhor que em visão veio a Miqueias, morastita, nos dias de Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, sobre Samaria e Jerusalém. Então aqui nós temos 3 reis de Judá. 2 deles foram fiéis a Deus, que é Jotão e Ezequias. Porém, ainda assim não conseguiram aproximar o povo de Deus. Mas Acás não era bom não. E o que Acás fez nesse período? Era uma época em que a Síria estava se expandindo e crescendo. E por isso Acás se aproximou ali da Síria. E ela acabou tendo um certo domínio, assim, aos poucos do povo, até que dominasse de fato, porque nós sabemos que o povo estava cometendo vários pecados e, por conta disso, Deus iria mandar um castigo, que a intenção era corrigir. Mas enfim, Deus tentou alertar o povo usando profetas, falando através deles para ver se o povo acordava. E bem, não aconteceu e sabemos que Israel foi dominado pela Assíria e um tempo depois Judá foi exilado pela Babilônia. Mas vamos ver aqui o que Miqueias está falando lá no capítulo 1, versículo 5. Tudo isto por causa da transgressão de Jacó e dos pecados da casa de Israel. Qual é a transgressão de Jacó? Não é Samaria? E quais os altos de Judá? Não é Jerusalém? Agora o 6. Por isso farei de Samaria um montão de pedras do campo, uma terra de plantar vinhas. Farei rebolar as suas pedras para o vale e descobrirei os seus fundamentos. E sabemos que de fato isso acontece. Bom, galera, vamos lá. O que esse povo estava fazendo nesse contexto? Se a gente for ler em Miqueias 7:3, olha o que está escrito. As suas mãos estão sobre o mal e o fazem diligentemente. O príncipe exige condenação, o juiz aceita suborno. O grande fala dos maus desejos de sua alma. Deus é juiz e ele iria, sim, julgar o povo pelo que eles estavam fazendo. E olha as acusações: idolatria, injustiça, corrupção. E a sentença seria a destruição deles, Um Deus que anunciou o castigo e já anunciou também que eles voltariam do exílio. Então é um Deus de amor e misericórdia. Vamos ver aqui a prova de que eles não conheciam o Deus que eles estavam lidando. Olha isso, gente. Abre sua Bíblia aí, em Miqueias 6 e 7. Bom, de acordo com o que Miqueias estava anunciando o castigo, o povo se perguntou o que eles poderiam fazer para ver se Deus desistia disso aí. Aí olha isso. Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso? Virei perante ele com holocaustos com bezerros de 1 ano? Agradar-se-á ao Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? Gente, tudo bem que era costume da época, sacrificar um animalzinho para oferecer a Deus, Essa cultura era forte lá. Depois de Jesus isso não foi mais necessário. Mas aqui era um certo tom de barganha com Deus, Nós já vimos essa relação de cultura. O que é mais importante? Um ritual cultural ou você colocar seu coração diante de Deus, Então, eles estavam querendo barganhar com Deus e chegaram ao ponto de oferecer seu filho primogênito. Eles realmente não conheciam a Deus, E aí, olha a resposta do que eles deveriam fazer.
Tá no 8, tá? No Miqueias 6, 8. Ele te declarou ao homem o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com teu Deus. Era isso que Deus queria do povo, gente. Justiça, amor, misericórdia, né? Que eles parassem de explorar o povo e tudo mais e passassem a entender a causa do oprimido, né? E tivesse amor e humildade. E claro, conhecesse a Deus e tivesse intimidade, proximidade. E outra coisa que Miqueias também profetizou, né? Jesus. Sim, olha só. Miqueias 5, 2. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Aí vem o versículo 3. Portanto, o Senhor os entregará até o tempo em que aqui está em dor estiver dado à luz. Então, o restante de seus irmãos voltará aos filhos de Israel. 4. Ele se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor seu Deus, e eles habitarão seguros, porque agora será ele engrandecido até os confins da terra. Gente, esse é o Deus da aliança, que, independente do descumprimento do povo, né, do que eles deveriam estar fazendo nessa aliança, Deus jamais deixaria de cumprir, né? E ele prova o seu grande amor quando ele envia Jesus, né, para morrer pela gente. E também tem uma parte muito bonita aqui em Miqueias que a gente deve ter sempre na memória, é ele falando sobre o amor de Deus. Lá em Miqueias 7, 18, 20. Prestem atenção, peguem a Bíblia aí de vocês. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Mostrarás a Jacó a fidelidade e a Abraão a misericórdia, as quais jurastes a nossos pais desde os dias antigos. Então, gente, a gente viu até aqui que em Miqueias o povo tinha se corrompido. Infelizmente, não é algo só daquela época. E a importância da gente conhecer o nosso Deus, o Deus que a gente serve, né? E ter proximidade de entender o que Ele realmente quer de nós. Bom, agora fiquem com a continuação do vídeo com o Léo. Beijo, gente. Fiquem com Deus. E aí, meus queridos alunos, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Já temos uma notícia ótima, começou a flexibilizar aí, né, a ida nas igrejas. Eu espero poder ver algum de vocês lá, eu vou estar lá tocando, tá? Espero que a gente podia até tentar ver se todo mundo podia combinar um domingo de todo mundo ir, quem sabe o próximo, né? Vamos ver, mas pô, já é uma boa notícia começar essa flexibilização. Espero rever vocês lá. E vamos dar aqui continuidade ao nosso livro de Miqueias, né? Ao nosso, né? O nosso, foi escrito pra gente. Então a Lara já deu aí uma introdução e a gente vai dar uma continuidade. Aí, beleza, gente, vamos partir aí da onde a Lara terminou, né? O que acontece? O povo, eles achavam que Deus ele estava muito interessado, assim, tipo assim, que para Deus era de extrema importância o sacrifício de animais. O que não é 100% verdade. O sacrifício, de fato, ele é importante, mas desde que seja feito da maneira correta. E o principal, assim, Deus não tem prazer no sacrifício.
o salário do pecado é a morte. Então, quando a gente peca, é necessário que haja algum sacrifício. Alguém tem que morrer, né? Então, na época, eles sacrificavam um cordeiro, ou às vezes uma pomba, existiam algumas regras para tudo isso. Mas, assim, Deus ele não ficava feliz, porque só existia sacrifício quando alguém pecava. Então, Deus não tinha prazer no sacrifício igual o povo achava. E aí, Miqueias, ele já vem com um resumo ali do que Deus quer de nós, né? Não apenas o sacrifício, né? E aí, ele basicamente resume os mandamentos de Deus. E assim, eu particularmente sou um cara que divido os 10 mandamentos realmente em duas partes, né? Que é o nosso relacionamento com Deus e o nosso relacionamento com o próximo. Aqui a lição também faz isso, só que ela ainda fala sobre... Ela ainda põe mais uma divisão, vamos botar assim, que é um mandamento, a relação também nossa cultural, né? Que não deixa de ser também um certo de mandamento social. Então, aqui na lição ele dividiu, né? No mandato espiritual, que é o nosso relacionamento com Deus, no mandato social, que é o nosso relacionamento com o próximo, e cultural, que é o nosso relacionamento com a sociedade de um modo geral, beleza? Então vamos lá. E aí, Miqueias, ele também apresenta isso, tá? Então ele fala que é importante a gente praticar, né, a justiça, né, que significaria realizar as vontades do Senhor, né? Então vamos lá. Alguns desses mandatos espirituais nossos, né? Exatamente, não ter outro Deus, né? Não fazer imagem, separar o sábado. No caso aqui pra gente, né, teve uma mudança que é o domingo. Enfim, né, não falar o nome de Deus em vão. Esses são alguns dos mandatos espirituais nossos para com Deus, né, que são realmente o nosso relacionamento com Deus. O nosso relacionamento em relação à sociedade seria não roubar, não cobiçar o que é do próximo, procurar falar a verdade, né? Ser sempre uma pessoa que fale a verdade. E também ele fala sobre o nosso relacionamento com o próximo aqui, segunda lição, né? Que seria o nosso respeito para com os pais, né? É o único mandamento com promessa. Não matar, né? Muito importante também. Enfim, e ele vai falando isso e chega a falar assim, né? Será que é exigir tanto, né, de vocês essas pequenas coisas? E obviamente não, e o mesmo vale pra gente. Os 10 mandamentos lá também valem até hoje pra gente, tá? Então, de fato, não é difícil. Às vezes a gente acha que cumprir os 10 mandamentos é algo muito complicado, as leis de Deus e tudo mais, e não é. Daqui a pouco eu vou ler alguns textos aqui para vocês, que vocês vão ver que a própria palavra de Deus fala que em Cristo Jesus a gente pode sim cumprir os mandamentos de Deus, tá bom? Então, gente, vamos dar uma lida aqui agora em Miqueias 7, tá? Do verso 7 ao 9, beleza? Eu leio na Nova Almeida Atualizada, tá? Para quem quer saber, apesar de que vai estar aparecendo aqui o texto. Vamos lá. Eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Minha inimiga não se alegre a respeito de mim. Ainda que tenha caído, eu tornarei a me levantar. Se morar nas trevas, o Senhor será minha luz. Sofrerei a ira do Senhor porque pequei contra ele, até que julgue a minha causa e execute o meu direito. Ele me levará para a luz e eu verei a sua justiça. Gente, olha só que legal que Miqueias fala aqui. Olha só, ele aqui não está culpando Deus, ele está culpando ele mesmo, tá? Pelo castigo que ele vai sofrer.
Porém, ele sabe que ao mesmo tempo que, como é totalmente justo o que ele vai sofrer, no sentido de castigo, porque não só ele, mas como todo o povo pecou contra o Senhor e merece sim o castigo, ele sabe que o Deus da aliança é um Deus misericordioso e que após o tempo de castigo ele sabe que Deus vai buscar o povo dele de novo, vai restabelecer, vai fazer eles saírem da situação ruim que qualquer que seja, né? E que os inimigos deles não prevalecerão, porque eles têm, né, obviamente, o único Deus e o Deus mais poderoso de todos. Então ele não fica choramingando aqui, falando, poxa, Deus é muito exigente, poxa, praticar os mandamentos de Deus é impossível. Não, ele não fica reclamando nesse sentido, ele reconhece o papel dele, ele reconhece a culpa dele também, que ele tem nisso tudo, e ao mesmo tempo fala que Deus é um Deus misericordioso e justo, ok? E igual eu falei para vocês, aqui lá em 1 João 1 João 5, do 1 ao 5, isso, do 1 ao 5, também fala uma coisa interessante sobre a questão dos mandamentos de Deus. Vamos ler aqui. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E quem ama aquele que o gerou, também o que dele é nascido. Nisto sabemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são difíceis de guardar. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Então, olha só, gente, olha o verso 3. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são difíceis de guardar. Olha o 4. Porque o que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, gente, olha só que coisa interessante. Através de Cristo Jesus, nós temos a possibilidade, sim, de executar os mandamentos. A gente pode até não ser perfeito, mas a gente tem o nosso alvo perfeito, que é Cristo Jesus, e a gente precisa tentar ser sempre igual a Ele. Cristo cumpriu os mandamentos aqui. Cristo ele era Deus, sim, sem dúvida. Cristo também era Deus, mas ele também era homem. Ele não era 50% Deus e 50% homem. Ele era 100% Deus, mas ele também era 100% homem, igual eu e você. Tá bom, gente? Então, assim, se Jesus pôde executar tudo isso, a gente também pode. A gente precisa estar tentando sempre. A gente tem que estar lá, o nosso alvo de Cristo, e procurar sermos igual a Ele. Beleza, gente? Eu espero que vocês tenham entendido, tá? Essa lição, ela é realmente bem rápida, ela é também muito direta. Recomendo vocês aqui, a lição recomendo, de fato, é um livro muito legal de vocês lerem, Miqueias. São exatamente 7 capítulos, dá para você tentar ler um por dia, tá? Eu acho que não vai ficar muito pesado para você. Então, de fato, eu acho que a gente consegue tirar realmente várias lições interessantes aqui no livro de Miqueias. Tá bom, gente? Olha, um beijo para vocês. Espero que a gente possa se rever o mais breve possível. Vamos tentar fazer um esforço de começar a voltar aí na igreja, agora que liberou, para a gente poder se ver. Tá bom, gente? Olha, tamo junto, um abraço e até a próxima aula.